Olá, amantes do terror e do mistério, sejam bem-vindos ao Terror e Chuva, o seu refúgio sombrio onde as histórias assustadoras ganham vida e os dias chuvosos se tornam ainda mais intrigantes. Aqui mergulhamos nas profundezas do desconhecido e exploramos os cantos mais obscuros do sobrenatural. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha e adora uma boa história de arrepiar, este é o lugar certo para você. Por favor, não esqueça de deixar um like para que os nossos vídeos possam alcançar o maior número de pessoas possível na plataforma, fortalecendo assim o nosso canal. E se puder compartilhar em seus grupos de amigos, isso nos ajudará ainda mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa família. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muitas das vezes somos surpreendidos pelo sobrenatural, mas para não passar recibo de louco, é melhor ficar calado e não se expor, pois na maioria das vezes, quem relata esse tipo de acontecimento é ridicularizado. O meu nome é José Carlos, tenho 27 anos de idade e eu nasci e cresci no sítio da minha família, que se localiza na zona rural do município chamado Choró, uma pequena cidade do interior do Ceará. Atualmente eu moro na cidade, pois eu trabalho em uma escola estadual. Porém, o que eu gosto mesmo é de animais. Desde pequeno eu sempre gostei de criações de animais. Como os meus pais ainda moram no nosso sítio, eu construí uma pequena pocilga para criar alguns porcos e com isso eu completar minha renda. Porém, é o meu pai que cuida dos animais. O sítio da minha família fica a cerca de 15 quilômetros de distância do centro da cidade. Mesmo não tendo muitas curvas e nem ladeiras, existe um trecho que vai de um local chamado de Curva das Almas até o início dos postes de iluminação. Neste trecho, sempre acontece muitos acidentes. Em algumas vezes, são até fatais. Alguns moradores e viajantes dizem já ter visto faróis que perseguem os carros e motos e depois desaparecem. Algumas pessoas também relataram que já escutaram vozes e risadas, mas quando olharam, não viram ninguém no local. Eu nunca duvidei, porém, eu sempre ia para o sítio na minha moto. Eu nunca tinha visto e nem ouvido nada durante o trajeto, e principalmente na Curva das Almas. Mas no dia 18 de agosto do ano passado, eu e a minha esposa Cláudia passamos por um grande apuro. E hoje eu posso afirmar que realmente neste trecho da estrada existe uma força maligna agindo e ceifando vidas. No dia 18, o meu pai me ligou avisando que a ração do porco já estava terminando e só dava para mais um dia. Ao final da tarde do dia 19, depois que eu saí da escola, eu peguei a minha moto, engatei a carrocinha no reboque e coloquei 3 sacos de ração. Eu fui junto com a minha esposa até o sítio. Chegamos lá por volta das 6 horas da tarde. E depois que eu descarreguei a ração, eu fiquei conversando um pouco com os meus pais. Quando foi por volta das 7 horas da noite, tanto eu quanto a minha esposa estávamos querendo voltar para a cidade, pois a minha mãe falou para esperarmos a janta, que já estava quase pronta. Como já estávamos no sítio, 1 hora a mais ou 1 hora a menos não faria diferença. E logo a janta foi servida.
Saímos do sítio por volta de 8h30 da noite. Inicialmente pegamos uma estrada de cascalho de 5 quilômetros, até que finalmente chegamos em uma estrada asfaltada. Porém, com pouco tempo, a moto começou a falhar. A impressão que eu tive era que ela estava muito pesada. Então eu parei e verifiquei a moto, que aparentemente não havia nada de errado com ela. Então decidi desengatar a carrocinha do reboque e assim andei por mais 100 metros e constatei que não havia nada quebrado e nada de errado com a moto. Quando eu voltei para o local onde eu havia deixado a minha esposa com a carrocinha, eu percebi que a Cláudia estava com uma cara de espanto. Então ela me disse: "Carlinhos, tem alguém aqui por perto, pois eu escutei umas vozes e o choro de uma criança que está vindo na direção daquele mato." Após escutar o que minha esposa havia me dito, eu decidi então iluminar o local com o farol da moto e não vimos ninguém. Eu não duvidei dela e nem entrei em pânico. Como a moto estava normal e sem defeitos, eu fui verificar se o defeito não seria o reboque. Bom, por fim, eu vi que nem a moto e nem o reboque apresentavam defeito algum. Então, eu engatei novamente a carrocinha no reboque e a Cláudia subiu na garupa da moto. Mal saímos do local. Eu não havia percorrido nem 50 metros com a moto, pois novamente, mas dessa vez, eu tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse no local, além de mim e da minha esposa. Até que eu tentei manter a minha calma, mas era impossível, pois a moto, mesmo na primeira marcha, não queria sair do lugar. Nessa hora, minha esposa deu um grito tão alto que quase me deixou surdo. Em seguida, ela me disse: "Carlinhos, alguém puxou o meu cabelo." Eu olhei pelo retrovisor e não vi ninguém, mas a Cláudia começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Então, em um ato de desespero, a minha única solução foi desengatar a carrocinha do reboque para sair com a moto mais leve. Enquanto eu desengatava, eu comecei a ouvir umas risadas estranhas. Foi nessa hora que eu fiquei completamente apavorado. Deixei o reboque na beira da estrada, subi na moto para sair daquele lugar o mais rápido possível. Porém, mesmo sem o reboque, a moto continuava pesada e a Cláudia continuava chorando, dizendo que tinha alguma coisa puxando seu cabelo e ao mesmo tempo arranhando as suas costas. Após eu ouvir isso da minha esposa, o meu desespero só aumentou. Tivemos que ir seguindo em frente, com a moto mesmo devagar. Foi então que ouvimos uma voz macabra. Quando eu olhei para o outro lado da pista, eu acabei presenciando uma figura horrenda que estava no acostamento. Aquilo até parecia ser uma mulher, mas eu sabia que aquilo ali não era coisa do nosso mundo. Vocês não têm noção de como aquilo ali era assustador. O desespero havia batido muito forte, pois a moto não se desenvolvia na velocidade. Naquele momento, eu tinha certeza que aquela coisa estava ali para nos fazer mal, ou até mesmo ceifar nossas vidas. Temendo o pior, eu parei no acostamento e descemos da moto. Saímos correndo, pois a cerca de 500 metros dali tinha um sítio de um conhecido meu chamado Heraldo. Ao chegarmos no sítio dele, eu o chamei desesperadamente. Foi então que eu vi a porta da casa se abrindo, e nessa hora eu senti um alívio. Ele pediu para que nós entrássemos, e foi logo querendo saber o que havia acontecido, pois ele imaginava que pudesse ser algum acidente ou um assalto, já que naquele trecho isso era normal e corriqueiro. Dona Nilza, a sua esposa, percebeu a nossa situação e fez um chá para a gente tentar se acalmar. Depois que nós nos acalmamos um pouco, decidimos contar então todo o ocorrido para o seu Heraldo e a sua esposa. O seu Heraldo tem um pequeno caminhão.
Ele chamou seu filho Misael, e nós três fomos até o local onde eu havia deixado a minha moto e a carrocinha. Com certo trabalho conseguimos colocar ambos em cima do caminhão, e quando já estávamos nos preparando para voltarmos, começamos então a ouvir alguns barulhos estranhos. E de repente, sentimos uma pancada na carroceria. E quando olhamos, aquela coisa estava em cima do caminhão. Voltamos para o sítio mesmo assim, com aquela coisa pendurada. Estávamos muito assustados, pois ouvíamos as gargalhadas lá no fundo. Quando chegamos na portaria, a coisa não se encontrava mais. Assim que chegamos no sítio, começamos a tirar a moto e a carrocinha. O seu Heraldo estava lá só observando. Foi quando decidi contar para ele todo o ocorrido, o que havíamos encontrado na hora de retirar as minhas coisas. Eu estranhei a calma do seu Heraldo. Ele ouvia calado, não falava um ai sequer. Foi então que ele me disse: "Sabe, Carlinhos, muita gente não acredita nas coisas ocultas. Essa coisa que vocês viram é um demônio saindo do inferno. Essa coisa fica perambulando nas estradas. Ele provoca acidentes. Eu sei que muita gente já perdeu a vida nesse trecho por causa dessa coisa. A partir de hoje, você comece agradecendo ao nosso Pai Celestial por vocês estarem vivos. Tem coisas que a gente não entende, e é só depois do caso passado que vamos ter a compreensão do que aconteceu. Se tua moto não apresentasse defeito, com certeza esse demônio iria provocar um acidente, e sabe-se lá Deus que vocês não morreriam." Depois que o seu Heraldo me falou aquelas coisas, eu agradeci a Deus por estar vivo, mas eu perguntei a ele o porquê que a coisa não entrou em sua propriedade. Então ele me disse que o sítio e tudo que nele tem é consagrado a Deus, e que não pega a estrada sem orar antes e sem ler a Bíblia. Ele e Dona Nilza queriam que eu e a Cláudia dormíssemos lá, mas eu preferi voltar para nossa casa. Depois de uma meia hora e mais calmo, eu engatei o reboque e saí do sítio. A moto andava normalmente, como se nunca tivesse quebrado antes. Mas só foi a gente se afastar um pouco da porteira que começamos a ouvir novamente as risadas e os sons estranhos no meio do escuro. Eu não conseguia ver pelo retrovisor, mas graças a Deus logo chegamos na parte da estrada que tem uns postes de iluminação bem próximos da entrada da cidade. Nessa hora a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Nessa hora, a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Depois do expediente, eu levei a minha moto para o mecânico e ele não encontrou qualquer defeito. E até hoje eu não entendo o porquê da moto não ter desenvolvido a velocidade naquela noite. A minha esposa e os meus pais acreditam que foi providência de Deus. Em todo caso, hoje em dia eu evito de passar pelo local depois que escurece. E de agosto do ano passado até hoje, outros acidentes continuam acontecendo naquele maldito trecho.
Boa noite, o meu nome é Osvaldo Silva. Moro aqui em Manaus, mas sou natural de Rondônia. Sou caminhoneiro já faz 21 anos. Eu gosto muito de pilotar essas máquinas incríveis que a engenharia mecânica inventou. Dirigir o meu cavalo mecânico é o meu passatempo, visto que uma boa parte dos meus dias eu trabalho pilotando um, pois os serviços que aparecem para mim são muitos e quanto mais serviços para eu fazer, mais bufunfa eu vou ter no final do meu mês. O caminhão que eu dirijo é um Volkswagen Meteor 29520 do ano de 2022, pois eu troquei pelo meu antigo, que era um Mercedes-Benz bicudo. Essas máquinas são extremamente pesadas e por isso todo cuidado é pouco. Então, visto que dirigir esses caminhões exige muita responsabilidade, eu me profissionalizei na área para poder ter a total certeza que o caminhão não iria ter nenhum acidente enquanto estivesse em minhas mãos. Certa vez, eu recebi um serviço aqui da empresa onde eu trabalho. É uma empresa de materiais de construção e entrega de ferramentas como aço, cimento, etc. O serviço era entregar um contêiner com vários materiais de construção, saindo de Manaus e indo para um sítio JM, um local bem afastado de Manaus, por sinal. Eu acabei aceitando o serviço, então saí para fazer essa entrega. Fui por uma estrada gigantesca que vai de Manaus até esse tal sítio. Eu andei bastante por essa estrada, até ficar de noite, e tudo se escureceu na estrada. Eu continuei dirigindo por bastante tempo. Esse sítio ficava muito longe mesmo, parecia que a estrada não tinha fim, e tudo que me acompanhava naquela estrada era mato e mais mato. Chegou a um ponto nessa estrada em que ela ficou totalmente esburacada, e por isso eu fui obrigado a diminuir a velocidade, pois nós brasileiros sabemos a decadência de algumas estradas brasileiras, como por exemplo a BR-319 e várias outras que cortam o país e que para dirigir nelas precisa de muita paciência. Eu estava nessa parte toda esburacada da estrada. Qualquer deslize meu, o caminhão iria atolar, e no meio daquela noite ninguém viria me socorrer. Sabendo disso, eu resolvi deixar o caminhão em uma velocidade baixa, enquanto tentava não atolar nos buracos que nem uma picape conseguiria passar. Mas ainda bem que eu consegui. Depois de mais ou menos 8 minutos dirigindo devagar, então retomei a velocidade normal do caminhão, e logo na minha frente, a uns 200 metros, eu vi um estabelecimento de beira de estrada. Era uma lanchonete de estrada. Parei então bem na frente dela, desci do caminhão e fui comprar uma pinga. Sim, meus amigos, tanta coisa para eu comprar, eu acabei comprando uma pinga, e sei lá o porquê. Mas acho que foi por causa do estresse que eu tive com aqueles buracos. Mas eu tomei elas antes de embarcar de volta no caminhão, mas bebi pouco, justamente para não acabar ficando bêbado ou algo parecido. É claro, eu não comprei só a pinga, eu comprei algumas torradas e um refrigerante para eu comer ali em uma das mesas da lanchonete. Enquanto eu estava de boas sentado na mesa, vi então que tinha chegado um caminhão verdureiro, vindo pelo mesmo caminho que eu vim. Ele estacionou ali na estrada e o motorista dele veio até a lanchonete e perguntou se alguém tinha um celular para ligar para a polícia. Porém, do jeito que ele perguntou, deu a entender que havia acontecido algo grave com ele ou com alguém ali. Foi assim que ele disse: "Moça, você tem um celular? Preciso ligar para a polícia urgente", disse o motorista. "Senhor, se acalme. O que aconteceu com o senhor? Tá tudo bem?", perguntando a garçonete a ele. "Moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar?", disse o motorista novamente com um ar de desespero. Naquela altura, todas as 7 pessoas que estavam ali na lanchonete
ficaram incomodadas com aquilo, mas teve uma boa pessoa que disse que tinha um celular e que poderia emprestá-lo ao homem para fazer a tal ligação. Moço, muito obrigado, eu preciso ligar para a polícia agora, disse o motorista muito assustado. Eu sentado ali na cadeira, fiquei olhando a cena enquanto eu comia. Aquele homem falava: polícia, eu estou aqui na Estrada do Ouro, indo para o sítio JM, vem para cá agora, eu vi um bicho ali no meio do mato, eu não estou mentindo, vem para cá agora. Eu confesso que na hora que ele falou isso, me veio um arrepio, pois eu também estava indo para o mesmo local, eu estava indo para o tal sítio JM. Porém, o homem logo desligou o celular indignado, devolveu para a pessoa que o emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Fui até a ele e perguntei o que havia acontecido com ele na estrada. O mesmo olhou para o caminhão dele e disse: olha, o que eu contei para a polícia foi verdade, porém eles acham que é trote ou brincadeira. Mas eu juro, eu vi um bicho andando em meio ao mato na estrada. Eu vi aquela coisa horrível, andar bem ao lado do caminhão. Cara, se eu fosse tu, eu esperaria amanhecer para continuar a tua viagem. Não é seguro ir agora, respondeu um homem em pânico. Que nada, meu camarada. Eu trabalho como caminhoneiro já faz tempo. E nada aconteceu comigo durante todo esse tempo. Não é agora que vai acontecer, né? Eu disse ao motorista: cara, aquilo tá lá fora. E se resolver aparecer para tu? Disse o motorista já bem nervoso. Aparece nada. Se aparecer, eu o atropelo com meu caminhão. E já era pro bicho. Falei pro motorista enquanto eu me arrumava para voltar para a estrada. Mano, não vai, por favor, você vai se ferrar, exclamou ele bem alto na lanchonete, enquanto eu ia voltando para o meu caminhão. Então eu dei a partida voltando para a estrada e seguindo a minha viagem. Eu tinha horário para entregar aquele contêiner e por isso decidi não dar muita bola para o que aquele outro caminhoneiro tinha dito. Porém, passou umas 2 horas desde que eu retornei para a viagem e já era por volta de 1 da madrugada. Eu já estava bastante longe daquela lanchonete. Foi então que eu ouvi um som horripilante vindo de dentro da mata que ficava dos 2 lados da estrada. Aquele som era medonho. Parecia que alguém estava gritando de dor. Então eu decidi parar o meu caminhão para ajudar quem quer que estivesse precisando de ajuda. Porém, eu nem precisei descer da cabine do caminhão para ver o que estava fazendo aquele som tenebroso. Lá estava vindo em minha direção um ser bizarro que eu nem sei descrever aquela desgraça que estava correndo em minha direção. Aquela coisa parecia uma pessoa, porém estava correndo de 4 e bem rápido. Eu não conseguia ver direito a sua face de tão rápido que aquilo estava vindo, em meio da mata. Pois quando aquela coisa se aproximou, eu pude ver. Era uma pessoa andando de 4. Ela não tinha cabelo e muito menos olhos. A sua boca era preta e não parecia ter os seus dentes. Era como se eu estivesse vendo a própria personificação do diabo vindo de encontro a mim naquele local. Mas que depressa arranquei com o caminhão e fui o mais rápido que eu pude. Aquilo não era mais rápido que o meu caminhão e possivelmente não tinha nem força para fazer algum dano na lataria do contêiner ou da cabine, mas mesmo assim continuei desesperadamente tentando escapar daquilo. Mas para piorar minha situação, a estrada voltou a ficar esburacada. Eu, porém, não diminuí a velocidade do caminhão, estando a mais de 50 km por hora. Eu senti o caminhão tremer de tanto buraco naquela jossa. Aquela aberração que estava me seguindo acabou sendo esmagada por uma das rodas do contêiner e que acabou rolando pela estrada. Eu nem parei o caminhão para saber se aquilo ainda estava vivo ou não. Eu saí dali o mais rápido possível. Antes de eu finalmente sair dali do local, eu ouvi aquele grito horrível se distanciando de mim. Olhei para o relógio desesperadamente. Eram 2 horas da manhã.
Faltavam ainda 3 horas para amanhecer. Até lá, eu ia passar um desespero enorme, pois o caminhão ficou tão acabado por causa daqueles buracos que eu fui obrigado a parar o caminhão para dar um descanso a ele e checar as rodas do mesmo. Saí com uma lanterna e um facão da cabine do caminhão. Andei devagar até o contêiner e fui ver as rodas. As calotas do caminhão estavam um pouco avariadas e um pouco amassada. Dei um suspiro de alívio, pois não havia acontecido nada de grave com meu caminhão. Voltei à cabine e lá fiquei por alguns minutos que pareciam horas. Sem que eu percebesse, eu acabei pegando no sono ali mesmo e fiquei até as 4 horas da manhã, quando de repente eu fui acordado por um som de algo caminhando fora da cabine. Quando eu olhei pela janela do caminhão, aquela coisa estava andando, cambaleando-se em uma das pernas. Foi uma cena deplorável e horrível de se ver. No desespero de sair dali, eu liguei o caminhão e arranquei com tudo, sem perceber que aquilo estava bem na frente do caminhão. Eu só ouvi o som de algo sendo quebrado debaixo do caminhão. Era como se eu estivesse esmagando aquilo com as rodas. Olhei pelo retrovisor para ver se eu via aquela coisa ficando para trás. E a única coisa que eu pensava era fugir e sair daquela maldita estrada que não acabava. Para minha sorte, o sol começou a aparecer e iluminar a estrada. E com pouco tempo, tudo havia ficado claro. Então eu cheguei no sítio JM. Eu estava traumatizado com o ocorrido. Eu estava completamente pálido. Saí da cabine e me sentei em um tronco perto da estrada. Com pouco tempo veio 2 homens para ver a mercadoria e assim fazer o descarregamento do caminhão. Um deles me perguntou o que havia acontecido para eu estar tão pálido. Então eu acabei contando tudo o que havia acontecido. Os 2 homens se olharam e logo foram ver as rodas do caminhão para saber se tinha algo nele. E para nossa surpresa, tudo que tinha no chassi do caminhão era sangue e mais sangue, misturado com algum líquido preto. Mas para minha desgraça, todo o ocorrido não acabaria ali, pois eu teria que retornar pelo mesmo caminho rumo a Manaus. Pois bem, depois desse dia eu larguei a profissão de caminhoneiro. Não dava mais para eu continuar depois dessa. Mesmo eu sendo especializado na área, eu não tinha mais a coragem de continuar dirigindo por essas estradas brasileiras, onde tudo que acompanha o caminhoneiro é o anjo de Deus, o medo e o diabo. Nas estradas acontecem muitas coisas sem explicações. Porém, muitos sabem o motivo, pois preferem guardar em segredo o que acontece. Eu acredito em todas, pois as estradas, principalmente aquelas com históricos de acidentes, são cheias de aparições sobrenaturais e geralmente se manifestam nas madrugadas, que na maioria das vezes essas coisas são confundidas com alucinações provocadas pelo cansaço ou mesmo por uso de substâncias alucinógenas. Porém, eu irei relatar algumas experiências no qual vivenciei, viajando pelas estradas do nosso Brasil. Em alguma das vezes, me deixaram de cabelo em pé, em outras nem tanto. Mas uma coisa é certa, eu tive contato com essas marmotas. Antes de começar, quero me apresentar. O meu nome é Gabriel, sou mineiro de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. E desde muito novo eu me tornei caminhoneiro. O meu primeiro emprego foi em uma pequena empresa de mudanças que tem sua sede em BH e que naquela época a grande maioria das viagens que fazíamos era dentro do estado de Minas Gerais. Até que no ano de 2010 tudo mudou, pois eu fui escalado para fazer uma mudança de uma família de Belo Horizonte até a cidade de Ibotirama, na Bahia. Porém, no dia 2 de agosto, por volta das 8 horas da manhã, eu e o ajudante do caminhão de apelido Tatu
partimos de BH sentido a Bahia. Quando foi por volta das 11 horas da noite, chegamos em nosso destino, em uma cidade chamada Caetité. Mesmo dirigindo o dia inteiro, eu me sentia bem, eu não estava com sono e nem cansado, porém com muita fome. Por isso parei em um posto de combustível para fazer um lanche rápido e até ir ao banheiro. Quando retornei, o Tatu me perguntou se a gente passaria a noite por lá. Eu falei que iria dirigir mais um pouco e quando eu estivesse com sono, eu pararia para descansarmos. Meia hora depois, continuamos a viagem e depois de termos passado pela cidade de Igaporã, olhei pelo meu retrovisor e vi se aproximando em alta velocidade um caminhão do tipo Fordão, do bem antigo. Nele havia uma gaiola do tipo pau de arara, e quando o carro passou por mim, eu pude notar que aquela carroceria haviam várias pessoas sentadas nos bancos improvisados, e entre as pessoas notei que algumas mulheres usavam véus. E o mais estranho, parecia até que havia algum tipo de luz dentro daquela gaiola. O meu amigo Tatu estava dormindo. Ele não viu nada do que tinha acontecido. Porém, eu o acordei. O Tatu olhou para mim ainda bem sonolento, esfregou os seus olhos e me perguntou: qual caminhão, meu camarada? Na hora eu senti um arrepio e cheguei a imaginar que eu estivesse enxergando coisas devido ao cansaço de dirigir por mais alguns quilômetros. Depois de pouco tempo, do nada o mesmo caminhão apareceu na minha frente novamente. Porém, o meu amigo Tatu não enxergava. E diante de toda essa confusão, eu decidi parar no primeiro posto que eu encontrasse. E depois de alguns minutos, finalmente eu cheguei em uma cidade chamada Riacho de Santana. Eu estacionei no pátio do posto e desci para esticar as pernas e respirar um pouco de ar fresco, pois lá já haviam outros caminhoneiros parados. Então eu me aproximei deles e começamos a conversar. Quando eu toquei no assunto sobre o que eu havia visto no meio da pista, um dos caminhoneiros deu uma risada de canto de boca e me falou que isso era comum. Ele mesmo já havia visto algumas vezes e que essas aparições geralmente acontecem devido à romaria do Bom Jesus da Lapa. E foi então que ele falou que se eu prestasse atenção naquele trecho da estrada, provavelmente eu iria ver outras coisas. Eu cheguei a ficar na dúvida, mas em todo caso, preferi arriscar e continuei viajando, pois já estava quase chegando no meu destino. Porém, esse foi o meu erro. Logo assim que eu passei da cidade, me deu uma sensação de ficar em uma espécie de transe, de uma maneira inexplicável. Comecei a enxergar criaturas translúcidas que lembravam pessoas caminhando em uma procissão sobre a pista. Algumas carregavam até velas e outras pareciam montar em cavalos. Também vi pessoas que andavam ajoelhadas. Quando o dia amanheceu, eu acabei chegando no meu destino, e quando foi por volta das 10 horas da manhã, eu já havia entregado toda a mudança. Eu já estava pronto para voltar, mas eu achei melhor parar para descansar. Eu aluguei um quarto na pousada do posto e dormi até a noite. Na volta para Belo Horizonte, tudo ocorreu de maneira tranquila e sem sustos e sem aparições. Mas aquela primeira experiência foi bem apavorante. O tempo passou, mudei de empresa, mas continuei na mesma profissão. Até mesmo porque essa foi a que eu escolhi para minha vida. Porém, de vez em quando, lá pela madrugada, eu enxergava coisas no mínimo estranhas e inexplicáveis. E foi no ano de 2015 que eu comecei a trabalhar nessa empresa em que eu trabalho atualmente. E foi nessa rota que eu faço entre Belo Horizonte e Vitória do Espírito Santo que em uma certa vez, em uma dessas viagens, que aconteceu algo surpreendente. Como a rota é curta, eu viajo sozinho e nesse dia saí de BH por volta das 8 horas da manhã.
mas devido ao trânsito pesado e chuvoso, a viagem atrasou muito, e por volta das 7 horas da noite, eu ainda estava passando pela cidade de Venda Nova. Nesse dia eu estava bem cansado, e por isso eu acabei parando em um posto de combustível. Eu aproveitei para tomar um banho, jantar e descansar, para em seguida continuar com a minha viagem. Na saída do posto me deparei com uma mulher e uma criança de colo, paradas na beira da estrada. Eu sei que a norma da empresa me proíbe dar carona para qualquer um, porém fiquei com o coração partido em ver aquela mulher e seu filho na chuva. Por isso resolvi parar. Eu abri a porta do caminhão e perguntei para onde ela ia uma hora daquela. Então ela me falou que iria para a região de Marechal Floriano. Como essa cidade fica na mesma rota, mandei ela entrar na bolé do meu caminhão, que eu a levaria junto da criança. O estranho é que ela não falava nada. Ela parecia muda e a criança também. Ambos não faziam qualquer barulho. Porém, o que mais me marcou foi um cheiro suave de rosas. E também não pude deixar de perceber que as roupas que ela usava pareciam antigas, sendo de uma outra época, porém estava bem preservada, como se fossem novas. E como eu já havia visto algumas coisas na estrada, comecei a sentir calafrios e depois eu comecei a ficar tenso, mas dentro do possível, pois eu tentei manter a minha calma. Eu cheguei a tentar puxar conversa com a mulher, pois a mesma se limitava a conversar. Ela apenas respondia com poucas palavras, falando apenas o necessário. Foi nessa hora que eu já não sabia mais o que fazer, porém, para minha sorte, acabamos chegando no posto do café. Então eu parei o caminhão, desci e abri a porta, e falei que eu iria demorar um pouco. Porém, a mulher também desceu e em seguida acabou saindo do meu campo de visão. Depois de uns 10 minutos mais ou menos, eu olhei em volta e não vi mais a mulher por perto. Sem pensar muito, eu entrei de volta no meu caminhão e segui com a minha viagem. Eu estava bem aliviado, mas fiquei pensando se eu poderia ter feito alguma coisa de errado com ela, por ter deixado aquela mulher no posto, pois ela estava com um neném. Porém, eu tentei tirar aquilo da minha cabeça, mas eu tive que seguir a minha viagem, e com pouco tempo, eu comecei a sentir um cheiro de rosas. A princípio, cheguei a imaginar que tivesse ficado impregnado na boleia do meu caminhão, e com pouco tempo depois, eu comecei a escutar um som de criança, e o cheiro de rosas começou a ficar mais forte. Foi algo arrepiante ouvir aquele som, porém de repente, tudo cessou. Mas a minha tranquilidade durou pouco, pois quando eu olhei para o meu lado direito, aquela mulher estava sentada do meu lado. Ela me encarava com aqueles olhos negros como carvão. Se eu já estava com medo naquela hora, imagina quando eu vi. Eu quase morri, quase tive um treco. Eu gritei tanto dentro do caminhão que me subiu uma dor no peito e na nuca. Eu achava que eu fosse morrer ali. Eu quase perdi o controle do caminhão. Porém, eu não podia parar e continuei dirigindo, com o olhar fixo na pista, sem querer olhar para o meu lado. Eu só rezava e tremia mais do que vara verde. Com pouco tempo, eu percebi que eu não sentia mais a presença daquela aberração dentro da cabine do meu caminhão. Então, eu tomei uma atitude. Eu olhei para o meu lado e tive a certeza que ela não se encontrava mais lá. Em seguida, eu comecei a pedir proteção de Deus e continuei dirigindo. Eu já achava até que já estava livre daquela coisa. Mas, de repente, o mal aconteceu. E dessa vez, foi para me matar mesmo do coração. Eu comecei a sentir o banco do carona se mexer, como se alguém estivesse sentado ali. Porém, continuei dirigindo sem olhar para o lado. Meu Deus, eu estava praticamente engessado naquele volante. Mesmo sem ver aquela mulher, eu podia sentir aquela presença pesada. Era uma presença terrível. A presença dela estava ali do meu lado. Permaneci firme, ou melhor, morrendo de medo. Mas a pior parte aconteceu.
foi quando eu comecei a escutar o choro estridente de uma criança dentro da boleia do caminhão. Dava a entender que aquela criança também estava ali, junto comigo e com aquela mulher. Porém, aquela entidade começou a cantar uma canção de ninar, como uma mãe faz para acalmar o seu filho. Em seguida, o choro da criança foi parando até que parou de vez. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo, mas o medo naquela hora foi passando. Eu olhei mais uma vez para o lado e a mulher não se encontrava mais ali comigo. Andei mais alguns metros, parei o caminhão para tentar respirar um pouco. Abaixei a cabeça sobre o volante por alguns segundos e quando eu virei, a mulher estava caminhando na direção do distrito. Ela foi desaparecendo em meio à escuridão da noite. Liguei o caminhão e continuei dirigindo. E com pouco tempo depois, cheguei na cidade de Vitória. Fui dormir e descansar, pois a noite anterior havia sido bem agitada. Depois desse acontecimento, eu passei a acreditar que nem todas as entidades são do mal ou querem nos atacar, pois se essa entidade dessa mulher se quisesse realmente me fazer algum mal, com certeza ela teria feito, pois no mundo espiritual, quem somos nós de bater de frente? Pois o único que pode nos proteger é o Senhor Jesus Cristo, e nada mais. Tenham uma boa noite e muito obrigado por ouvirem esse relato.